Natan, pode começar pra gente? Posso sim, só um minutinho. Tá saindo? É o Discord. Achei. Tá. A primeira tarefa que eu vou apresentar aqui é uma melhoria que foi feita dentro do cadastro do cliente, onde quando ele faz um cadastro novo, deixa eu pegar só um CNPJ aqui, o sistema IN. Opa. Ele busca os dados e quando o cliente fazia a importação, ele ainda tinha que selecionar a situação de crédito do cliente. Tá? Então foi adicionado aqui para vir como normal, ou se caso o usuário que está fazendo o cadastro tiver essa configuração aqui dentro dele, o número da situação, o sistema vai jogar essa configuração que está dentro do usuário dele. Uma outra tarefa foi feita uma informação dentro do cadastro do fornecedor, onde a cliente solicitou que precisava que essa informação de forma de pagamento dentro do cadastro do fornecedor viesse quando fosse fazer um pedido de compra. Tá? Então, ao localizar o cliente, ele vai puxar aqui a forma de pagamento. Isso aqui é simplesinha. Uma outra alteração dentro do cadastro do cliente foi na parte de localizar um cadastro, foi adicionada a parte de modelo do veículo, que está sendo definida, acho que é aqui, dentro do cadastro do veículo, o modelo aqui do veículo. Então eu tenho o teste, dentro da busca, se ela vier aqui colocar o modelo do veículo dela, o sistema vai fazer a busca. Tá? Uma outra tarefa era dentro do usuário, foi criada uma configuração para ser definida para não mostrar os totais dentro dos pedidos na consulta. Tá? Então, uma vez marcado o check aqui, quando o usuário for listar as vendas por período ou por cliente, o sistema ele vai listar as vendas, porém sem os totais. Tá? Aí isso daqui foi feito dentro da tela de consulta por período, por cliente também. Deixa eu só pegar aqui. Tem as vendas, não tem os totais. E quando é feito a parte de relatório, o sistema também não vai buscar também. Tanto aqui no período, como aqui por cliente também. Opa, cliente. Aqui, tá? Todos os relatórios. E eu vou exportar para Excel também. Uma outra tarefa é na questão da emissão do pedido como cupom. Vou colocar fazer uma venda aqui de um produto. 180, modelo de cupom. E assim que eu finalizar ela, coloco aqui sistema para dar o troco. Tá? Preço, não precisa promissória. Ele vai salvar, que ele mandou para minha impressora padrão. Deixa eu ver se ele vai abrir aqui. Acho que deve estar na impressora lá. Deixa eu fazer um outro aqui. Ah, apareceu agora. Sim, PDF. É que a PDF demora um pouquinho. Tá? Então, deixa eu dar um zoom aqui. Então eu tenho o subtotal 180, é o dinheiro que eu dei lá de 200 e saí no troco aqui agora de R$20. Antes não estava saindo o troco porque o sistema jogava o mesmo valor total do pedido como o valor de entrada. Aí lá dentro dessa modelo de cupom tem vários modelos, 1, 2, 3 lá que é definido dentro da configuração, foi feito para todos também. Uma outra tarefa era na questão do CTE, deixa eu só abrir aqui. Quando o cliente ele faz um CTE, deixa eu pegar um que já tem aqui. E tem a parte de imposto,
O cliente ele estava reclamando que o sistema travava a casa decimal com 2 dígitos, tá? Então foi feita uma alteração aqui. Se caso ele quiser informar manualmente ou vir aqui colocar que o sistema informe o valor, ele digita aqui, o sistema vai calcular o valor da base de cálculo e vai jogar o percentual em cima automático para ele, sem cortar a casa decimal, tá? Base de cálculo, valor de CMS, valor de CMS ST e valor da base de cálculo ST. Todos eles, se você clicar, ele dá a informação para você digitar em tela. Uma outra tarefa é na parte do CTE também, só que na parte de cobrança. O cliente ele faz a emissão dos boletos e queria que, ao gerar a cobrança do CTE, por exemplo, aqui eu tenho esse daqui, eu vou transformar. Deixa eu só ver que tem uma configuração antes para fazer. Espera aí, rapidinho. Configuração. Ah, tá. Então eu tenho aqui financeiro informar número CTE, instrução do boleto, tá? Eu vou definir como sim aqui. E ao fazer a transformação desse CTE gerando a cobrança, o sistema ele vai jogar aqui a informação de qual que é o CTE. Como essa função aqui de gerar cobrança, ele gera N CTE para um documento fiscal, se tiver mais documentos de CTE, o sistema ele vai jogar aqui na frente os números, tá? E ao finalizar aqui e fazer a emissão, vai sair essa informação lá dentro do boleto também. Igual tá aqui, ó. CTE número 1, 4, série 1, número 1, série 5, número 1, tá? Uma outra tarefa na parte do manifesto. Nós temos aqui dentro da configuração as seguradoras, tá? Então eu tenho aqui para informar o nome da seguradora 1, 2, 3, tá? E dentro do manifesto eu tenho essas opções que vai vir selecionado aqui. No caso, quando o cliente abria o manifesto, o sistema só buscava uma seguradora que era o que precisava, só que porém o cliente tinha mais uma e o sistema agora está buscando todas elas automático aqui, definindo o número da pólice para cada um. 1, 2, 3, até o 9, 9, 8, 7, 6, 5, tá? Então tá vindo todas. Se tiver mais uma lá na configuração, o sistema também vai jogar aqui dentro da tela. Uma outra tarefa, deixa eu só abrir aqui. Na parte da importação, tá. Quando eu faço a importação da nota, o sistema ele possibilitava o usuário de fazer a troca do grupo e subgrupo direto na hora que fizer a importação, tá? Porém, ele não possibilitava o usuário de fazer após o item ter o cadastro dentro do sistema já. Então, por exemplo, esse produto 2000 aqui, ele está com um grupo de bebidas e sucos, tá? E assim que ele fizer a importação, com o produto já cadastrado, eu consigo fazer a troca desse grupo, tá? Limpeza cozinha aqui, por exemplo, e faço a importação para dentro do sistema. Só um minutinho. Notificação importada. Pinga, limpeza cozinha, tá? Então já vai fazer a troca direto na importação. E uma outra última tarefa aqui é na questão dos boletos que são emitidos pelo Banco do Brasil aqui, tá? Ele vai abrir essa telinha aqui, onde vai aparecer os boletos que foram registrados pelo Banco do Brasil. Então o que foi feito aqui? Foi feita uma troca de função que o cliente deseja fazer com esse boleto. Clicando aqui em imprimir boletos aqui, o sistema vai abrir essa telinha onde ele consegue fazer a impressão,
salvar, visualizar ou enviar por e-mail, tá? Aqui são, não é bem um botão, é um check com modelo de botão, onde ele pode selecionar as 4 opções que ele quer, e o sistema vai fazer as 4, tá? No caso, Legal. em visualizar, e após fazer a confirmação, aí o sistema vai identificar qual que é a opção que ele selecionou, e vai fazer... Deixa eu ver esse boleto aqui. Ô, Nathan, isso aí já usa o Receba Fácil ou usa aquela API anterior ainda? É o do David lá. Então, mas eu acho que não é o Receba Fácil, né? Eu acho que é o anterior. É o anterior, Mas não né? vai ter nenhum boleto aqui. Deixa eu ver se a mulher tem. Provavelmente a cliente já deu baixo nesse boleto, não tá aparecendo. Não existe mais, né? Gui, eu acho que usa os endpoints antigos porque a gente não definiu ainda como que vai vincular os clientes lá, né? Tem que criar token e tal. Isso. Tem que criar uma conta no Receba Fácil para vincular para lá, né? Isso, Não, criar a beleza. conta até consegue criar, mas eu acho que toda a vinculação de token para a gente fazer o acesso de forma direta lá ainda não tem, né? Depois a gente pode discutir o projeto. Tá bom. Tá? Aí então, aqui no caso, aquele cliente lá, ela deve ter dado baixo naquele boleto. E agora um boleto aqui que ainda é do dia 10/12 está em aberto, o sistema vai jogar a visualização na tela, ou Muito aquelas bem. outras opções que o usuário selecionou lá. Deixa eu voltar aqui. Salvar ou enviar por e-mail aqui. Legal. Você sabe que seria interessante depois a gente pensar em fazer para o próprio Receba Fácil, dá para a gente criar um portal de cobrança do cliente, né? Tipo assim, sempre que o cliente do nosso cliente quiser consultar os boletos dele, ele entra lá num determinado link lá e consegue imprimir o boleto, Os pegar o boletos boleto. emitidos para ele, né? As notas fiscal também, igual a questão do backup que a gente sobe, a gente pode fazer um portal, o nosso cliente tem um portal onde ele disponibiliza boleto e nota, sabe? Os clientes deles. Depois a gente pensa nisso, dá para fazer via Receba Fácil, ou sei lá, a gente tem que discutir, mas era legal, era um projeto interessante. Tá. Mas bonito, muito top. Eu acho que é essas daí que eu tenho que apresentar hoje mesmo. Você manda por e-mail ali, eu vi? Manda. É pelo do David também. Né? Mas ele chega a colocar mensagem, não, né? Ele imprime direto. Você clica aí, ele já envia, tá? Ele já vai no enviar. e-mail, tá bom. Tá bom. Depois a gente pode pensar em colocar, tipo assim, confirmar o destinatário, o e-mail do destinatário e personalizar uma mensagem. Depois a gente pensa nisso. Pode ser abrir. Abrir uma telinha ali, né? Ó, descreva aqui no corpo o título e o destinatário é esse aqui que você tá mandando. Você quer colocar mais algum, né? Ele vai pegar o que tá no cadastro hoje, né? Isso, beleza. Eu nem sei. Ele vem preenchido e dá a opção do cara mudar ou colocar mais, né? Sim. Legal. Bom, alguém quer fazer alguma pergunta? Só essa questão que eu comentei aí, Nathan, ele manda em lote ou não? Eu tenho que escolher um título só. Como assim você fala? Se eu escolher 5 títulos aqui, isso. Eu for lá, ele vai enviar os 5 títulos por e-mail agora? Imprimir, vai. Entendi. Então, não funciona muito bem. Só se fosse. Ele vai pegar os 4 que está selecionado aqui e vai, se selecionar as 4 opções, vai fazer as 4 com um para cada um. Entendi. Ele vai fazendo em looping. Isso. Tá, entendi. Beleza. Ele faz do primeiro, faz os 4. Faz o segundo, faz os 4. Entendi, tá bom. Beleza. Nessa parte aí, Nathan, não seria interessante ele fazer um agrupamento por cliente, por exemplo? Se tivesse 5 boletos selecionados, ele pegaria, sei lá, dois do mesmo cliente, ele mandaria no mesmo e-mail e os outros ele faria separado? Até daria, que a função lá, ela pega o data grid aqui e verifica linha por linha que está marcado o check, né? Uhum. Mas poderia fazer. Pra evitar, ou quando ele selecionar o cliente. Fica mais fácil. Pra evitar, por exemplo, tem cliente que tem certeza que ele vai marcar um monte aqui, ele vai ficar tendo que clicar várias vezes. Aí às vezes daria pra fazer esse agrupamento só. Não, aí no caso é te clicar uma vez só. Não, ele faz um pra todos e ele repete depois. Não. Beleza. Os 4 que você selecionou, ele vai pegar a mesma opção para os 4 aqui. Vai abrir uma vez só essa tela aqui. Isso, não entendi.
Mas eu entendi, entendi. Geralmente o cara faz É. lá, vende lá uma nota 30, 60, 90, 120. São 4 boletos. Aí ele tem vai que vir tudo num aqui, só. o cliente vai receber 4 e-mails, né? Sim. Eu vejo para agrupar lá, colocar. Valeu. Mais alguém tem dúvida? Obrigada, Anitta. Gabi? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Quando estiver vendo o meu GA, pode avisar, por favor. A primeira tarefa que eu vou mostrar é uma config que eu adicionei aqui em documentos fiscais. É a opção de ignorar serviços na transformação do pedido em NFE. O cliente pediu porque no pedido de venda ele insere tanto serviço quanto produto, e aí ele pediu para ignorar os valores do serviço. Então, por exemplo, eu tenho esse pedido aqui, ele tem um produto e tem um serviço. O serviço é de 3.000, o produto R$ 500. Eu transformei essa venda em nota fiscal, e aí, mediante a configuração ativa, na nota fiscal a gente só vai ter os valores referentes ao produto. Ele vai ignorar o serviço dessa forma aqui. Já vou aproveitar que eu estou nessa tela aqui, vou mostrar uma nova funcionalidade que foi feita aqui dentro da forma de pagamento. A gente adicionou a opção do cliente poder selecionar a forma de pagamento da duplicata da nota fiscal, para que ela saia no XML de acordo com cada parcela. Então, cada parcela ela pode ser a mesma, né, no caso, como está aqui, ou podem ter duas formas de pagamentos diferentes numa mesma nota fiscal ou mais. Antes, o sistema só permitia que o cliente utilizasse uma forma de pagamento. Ele gerava somente uma nota fiscal com uma tag com a mesma forma de pagamento. Então, vai funcionar da seguinte forma. Eu vou abrir aqui a tela de forma de pagamento para exemplificar melhor. Então, por exemplo, selecionando a forma de pagamento dinheiro, a prioridade é que o sistema busque as formas de pagamento que são as personalizadas, ou seja, as que o cliente cadastrou, na qual o tipo fiscal seja igual a que ele selecionou. Então, por exemplo, ele selecionou dinheiro aqui, o sistema vai buscar se tem alguma cadastrada que tenha o tipo fiscal dinheiro. No meu caso é FP2 dinheiro fiscal. Essa aqui. Então, por padrão, o sistema sempre vai buscar as personalizadas. Se o cliente, por exemplo, alterar aqui, como no pedido de venda, eu vou perguntar se ele quer alterar todas as parcelas para elas ficarem igual. E aí o sistema vai fazer essa validação de buscar primeiro a personalizada, no meu caso é essa aqui. Se o sistema não encontrar uma que o cliente cadastrou, ele vai verificar se existe uma das padrões, ou seja, essas aqui. Caso o sistema não encontre, então, por exemplo, vale combustível não é muito utilizada, ele vai setar como dinheiro. Aí, se o cliente for de fato utilizar, ele pode cadastrar uma forma de pagamento, colocar a opção fiscal vale combustível, ele vai conseguir gerar a nota fiscal com essa tag normalmente. Então, aqui o funcionamento da tela basicamente é esse aqui. E no XML vai ficar dessa forma. Ele vai gerar a tag de pagamento. Esse número aqui é o número fiscal do esquema de nota. E aí, cada parcela vai ter o seu valor e a sua forma de pagamento de acordo com o que o cliente inserir na nota. Uma outra tarefa aqui referente à CTE. Estava dando um erro quando o cliente ele utilizava essa opção aqui de nota para CTE e na nota fiscal não tinha nenhuma informação de transporte, no caso não tinha nenhuma informação de volumes. Eu vou pegar um XML aqui que o suporte me mandou. Nenhum desses XML aqui tem informação de transporte, então estava acontecendo do cliente não conseguir transformar a nota em CTE. Aí eu corrigi. Agora ele transforma normalmente, fica sem essa informação aqui, porque como ele não tem a nota fiscal, o cliente vai precisar inserir ela manualmente. Uma outra tarefa aqui na venda, no Venda Touch.
Na sprint passada, eu mostrei que eu corrigi um problema em relação ao desconto, quando a gente transforma o Venda Touch em cupom. E aí eu fiz a correção para a nota fiscal agora, porque dá para transformar o Venda Touch tanto em NFE quanto em cupom. Então aqui nessa Venda Touch eu tenho um total de 200, eu dei um desconto de R$ 50, e aí eu transformei em nota fiscal. Ele não estava considerando esse valor do desconto, ele estava ficando 200. Agora ele ficou com o valor certinho aqui. Uma outra tarefa é uma melhoria, é uma tag opcional do XML. Quando, por exemplo, tem uma nota de 150 e o cliente autorizava com o pagamento em um valor maior, o sistema acabava retornando um erro de total do troco. E aí agora eu inseri essa tag aqui. Então, quando houver diferença no total da nota e no pagamento que o cliente inseriu, o sistema vai calcular essa diferença, inserir nessa tag aqui, e não vai dar mais problema para autorizar a nota fiscal. Por fim, uma outra mudança aqui que eu vou só mostrar aqui no print. Essa aqui é a tela de configuração de conta, lá na conta financeira. Na sprint passada eu mostrei que eu incluí a opção do cliente inserir no boleto, a opção de QR Code do Pix, e aí a gente adicionou uma configuração para ficar opcional. Então, quando o cliente for cadastrar uma conta financeira para emitir boleto com a API do Banco do Brasil, ele vai ter essa config lá e vai sair o boleto mediante essa configuração, porque o QR Code do Pix no boleto ele tem um custo um pouquinho maior, então fica ao critério do cliente. Essas eram as tarefas que eu tinha para mostrar. Alguém tem alguma dúvida? Obrigada, Gabi. Por nada. Miciage? Oi, bom dia. Estão conseguindo me ouvir? Beleza, vou transmitir aqui a tela, só um minutinho. Bem, tá dando para ver aqui a minha tela, né? Beleza. A primeira tarefa que eu tenho para mostrar aqui foi uma correção na hora de transformar CTE em lote para manifesto. Esses CTEs aqui eu gerei eles de teste, um com uma quantidade, um peso, né, de 50, o outro eu gerei com 100, e antes ele estava duplicando esses valores quando você transformava em manifesto. Agora, na hora que você tenta transformar eles, deixa eu ver se eu vou... peraí só um minutinho. Ô, Léo, por que a tua tela tá tão feia? As grids estão riscadas, não? O layout É o Linux, Gui. Jura? Faz Juro. isso? É que eu tive que trocar de navegador, porque quando eu tava apresentando pelo meu Brave, que ele ficava normal, tava dando umas travadas. Aí eu tô em outro navegador só pra Esse poder aqui é o apresentar. quê? Esse é um Firefox, eu acho, que era o que eu tinha aqui de reserva. Interessante. É complicado Eu esse vi. negócio de navegador, né? Se Eles bem que mudam tudo. eu acho que ela ficou assim depois que eu atualizei a página. Tava normal até antes de eu começar a apresentar, não sei se é um bug da apresentação. Não, tá bom, não tem problema. Mas é por causa disso que ela tá meio esquisita. Não, mas não tá feio assim, não. Graças a Deus. O Iago não tá aqui, senão eu ia colocar a culpa nele já. Não, mas no Brave ela tá normal, depois eu vou até abrir pra mostrar. Aí aqui eu só mexi neles manualmente, só pra conseguir fazer a transformação. E aí na hora que a gente transforma ele aqui no manifesto, esse aqui foi o último que eu gerei, ele segue os pesos que tava lá originalmente, 50 e 100. Antes ele tava fazendo o cálculo dobrado, e aí ficava tudo errado lá os valores, tinha que fazer a mudança manual e tal. A próxima tarefa é na nota de serviço. Eu vou gerar uma de teste aqui. Opa. Na hora que ia digitar a descrição do serviço, ou copiar e colar, e ela tinha quebras de linha, isso estava indo para o JSON e estava gerando erros. Agora eu fiz a validação do campo, então pode colocar qualquer quebra de linha aqui. Deixa eu só colocar os dados aqui. Opa. E na hora de inserir, tanto aqui dá pra gente ver, na hora de validar, que o campo ele tá sem a quebra de linha,
quanto na base de dados. Deixa eu só puxar ele aqui. Aqui. Ah, não tá dando para ver a tela do banco, né? Pera aí, deixa eu ver se eu consigo mudar. Eu não vou conseguir mudar aqui, meu Brave travou. Minha voz tá saindo ainda ou não? Tá. Eu vou tentar continuar mostrando. Se travou a transmissão é porque o Brave morreu. Pera aí. Calma aí. Tá vendo de novo a tela? Beleza. O Brave tinha travado aqui, mas ele tá salvando sem as quebras de linha no banco. Eu não consegui mostrar porque o Brave tá travando muito. Mas a próxima tarefa é na parte do pedido de venda. Eu adicionei um campo que foi solicitado para assinatura do cliente. É só uma linha mesmo para assinatura, só vou gerar um de teste aqui. Aqui só o campo para assinatura aqui do cliente. Tá tanto com preço e no sem preço. Deixa eu só ver se eu consigo abrir o outro. Perdão. Tem que mexer a configuração. Deixa eu ver se eu conseguir mudar sem travar. Tá. É porque ele tava saindo... Deixa eu ver... Convencimentos... que ele tava saindo... Ele tá saindo no A4. O cupom não. Mas eu fiz a validação tanto para o com vencimentos e para os sem vencimentos, e também ele tinha uma versão de meia folha. Eu adicionei para os cupons. Os formatos em A4, ele já estava saindo normalmente, esse campo de assinatura do cliente. E a última tarefa que eu tinha para mostrar era um erro na parte de cadastro de clientes, que pediram para a questão da limitação do nome do cliente a 60 caracteres. O campo ele já tem a validação. Se caso tentar copiar e colar, ele já não permite ele já corta aqui. No caso eu estou tentando inserir essa descrição aqui, que vocês não vão conseguir ver, mas a descrição ela tinha mais depois aqui e ele já limita. Eu só precisei fazer essa validação para quando é usado o serviço de consulta CNPJ. Deixa eu ver se eu vou conseguir colocar aqui, porque eu estava tendo uns probleminhas também para usar. Eu não estou conseguindo ter acesso ao serviço, que alguns serviços aqui ele não está carregando, mas quando faz a consulta aqui, ele limita a razão para 60 caracteres e ele dá um aviso para o cliente, que a razão do cliente foi adaptada para o limite de 60 caracteres, para não ocorrer erro na hora da transmissão. E o que eu tinha para apresentar seria isso. Tem alguma dúvida? Não, Léo. Beleza. Travei. Foi. Bom, obrigada, Léo. Nada. Lud? Bom dia, estão conseguindo me ouvir? Só um minuto. Não tá dando pra ver a tela, né? Não, Lud. Agora conseguem ver? Agora sim. Bom, a primeira tarefa que eu vou apresentar foi a adição dessa mensagem aqui nos dados do contador para falar da data da configuração. É basicamente só a mensagem mesmo que eu adicionei, porque tinha dado confusão com o cliente sobre a data do XML. Perdão. Uma outra tarefa é aqui no cadastro de produtos que eu alterei aqui, que estava gerenciar produtos na cantina, eu alterei para venda touch, para ficar mais visível o que é.
E eu também fiz uma alteração na loja para ajustar esse ícone que não tá aparecendo, mas eu acho que ainda tem que testar, então eu não consigo mostrar. Ah, é verdade, eu esqueci. Calma. Aqui. A tela, o ícone. Acho que não vai dar pra ver, na verdade. Não, não, mas só foi colocado no ar já. É que o ícone do lado na aba ali não tá aparecendo. Então eu alterei pra aparecer, só que eu não consigo mostrar. E outras tarefas foram no site, que foi a criação de uma página para gerenciar log. Ela tá no menu, aqui no produtos que oferecemos, aqui embaixo. E uma outra página foi uma landing page para NFSE. E é basicamente isso. Alguém tem alguma pergunta? Não. Obrigada, Lud. Matheus? Bom dia. Vou compartilhar minha tela aqui. Aí. Estão conseguindo ver aqui normal? Beleza. A primeira tarefa que eu vou mostrar aqui vai ser referente a uma mudança que teve no tratamento de estoque com lote, no momento de fazer alguns documentos aí de venda, né? Então, nota, cupom, a venda mesmo, né? O pedido e tal. Teve uma mudança em uma configuração aqui. Essa configuração de buscar somente itens com estoque positivo, antes ela se aplicava somente ao produto em si. Se ele tinha controle de lote, pode ser que cada lote dele tenha um estoque diferente, né? Então um tem quantidade de 5, outro tem 2, outro pode estar negativo, positivo, 0, o que seja. E isso não era aplicado para esses lotes. Então agora, se essa configuração estiver marcada como sim, ele também valida no momento de inserir um item aqui no pedido, por exemplo. Ele vai fazer essa validação se o lote tem a quantidade, senão ele não vai mostrar aqui para selecionar. Então, eu vou mostrar primeiro o normal, né, que seria o não aqui, como que ele funciona. Eu tenho esse produto, lote Matheus positivo e negativo, ele tem 2 lotes. O positivo ele tem quantidade 10 e o negativo ele tem quantidade menos 3. Tá? Com a configuração como não, se eu inserir ele aqui e tentar colocar qualquer um dos dois, o positivo ele aparece e o negativo também, né? A configuração não está sendo aplicada. Se eu configurar aqui para usar essa configuração agora e tentar buscar de novo, o positivo ele vai aparecer porque ele tem a quantidade 10 e o negativo ele já não aparece mais, ok? Então ele vai fazer essa validação, toda vez que ele for mostrar um item aqui, ele vai ver isso primeiro e decidir, beleza? Isso daqui está sendo aplicado em qualquer documento de venda. Documentos de entrada eu não faço isso, porque senão não seria possível fazer uma compra, por exemplo. Né? Então, compra, nota de entrada, produção, tudo isso ainda funciona, mesmo com estoque negativo ou 0. Beleza? É só o de venda mesmo. A próxima tarefa que eu vou mostrar seria uma mudança que a gente... uma nova função aqui, na verdade, nas contas a receber, que vocês vão ver que tem esse botão novo de enviar SMS de cobrança, tá? Antes a gente só podia enviar por e-mail, né? Geralmente, se tivesse boleto, por exemplo, ou emitia duplicata aqui, fazer um envio manual. Usando essa função agora, você tem uma mensagem que você pode colocar aqui, e se o cliente tiver no cadastro dele um celular, no contato principal, ele vai fazer o envio para aquele número, ok? Então, como que funcionaria aqui? Primeiro, a gente já tem um texto padrão aqui, tá? Essa vai ser a mensagem base que ele vai enviar se o cliente não preencher nada, mas se ele for digitando, ele vai contando aqui quantos caracteres é o limite, né, que ele pode digitar. Aqui tem um porém. Tem alguns caracteres que eu posso digitar, então esse daqui é tipo uma lista de todos, né, que a gente pode ver que ainda continua 99 caracteres, mas caracteres especiais como cedilha, por exemplo, ele já limita mais porque ele muda o tipo da mensagem, né? Mensagens com acentos, caracteres especiais, emoji, elas são limitadas no SMS, o tamanho delas, então elas são um pouquinho mais curtas.
e aí ele vai refletir isso. Se você pode digitar um texto inteiro normal, ele vai indicar isso. No momento que você colocar um caractere especial ou um emoji aqui, por exemplo, ele vai alterar aqui para você. Essa mudança ela também reflete aqui, ela vai ficando verde e depois ela fica amarela e vermelha, né, até dependendo da quantidade aí. Então até 20 ele seria amarelo, depois ele fica vermelho e antes de 80 ele vai ser verde. Beleza? Só para ficar mais visual aí para o cliente. Como funcionaria a mensagem em si? Tem essas variáveis de substituição. Se o cliente digitar uma dessas tagzinhas aqui, no caso, em qualquer parte da mensagem, o sistema vai substituir isso pelo valor respectivo. Então, no caso, ele vai colocar o nome do cliente, o valor daquela receita, as datas de vencimento e o nome fantasia da sua empresa. Okay? São essas 4 variáveis que a gente tem atualmente. Escrevendo aqui a mensagem dele, é só ele fazer o envio. Eu posso enviar padrão aqui mesmo, por exemplo. Ótimo. Eu esqueci de ligar meu serviço, perdão, mas basicamente ele ia mostrar uma mensagem aqui falando que o SMS foi enviado com sucesso, ou aqui no caso, o erro de novo, né? Não foi possível enviar a mensagem por causa disso. Beleza? Mas é basicamente isso aí, o envio da mensagem. Eu não vou ligar o serviço agora, que eu acho que vai demorar um pouquinho, mas é basicamente isso, só ia mudar a cor ali mesmo. O que eu tinha para apresentar hoje era isso. Alguém tem alguma dúvida nessa parte? Matheus, bom dia. Bom dia. Matheus? Aí ele só vai mandar direto para o cadastro do cliente, não tem possibilidade quando ele enviar, ele escolher um outro número para enviar? Por enquanto não, mas eu acho que seria até interessante poder colocar um número aqui. Só que aí sempre vai estar vinculado àquele cliente, né? A gente precisa de uma forma de ver isso. Sim, é mesmo que vá para o cadastro, para o número principal, mas tenha como enviar junto para um outro Para número. um outro número. Entendeu? Talvez ele venha preenchido, né? Essa questão de mudar o número, aí é critério de cada um, né? Talvez até a gente fazer permissão, não sei. Mas seria interessante, sim. Uhum. Beleza, obrigado. Só isso mesmo. Acha? Apesar que isso aí envia um por um, Matheus, deixa eu... Esse é um Isso. por um. A tarefa, eu já abri a tarefa do Lani de um lote também. De lote, ele vai agrupar todas as contas de um cliente só e mandar um só. Não, e se eu quiser por pegar enquanto, todas as contas que vence hoje, por exemplo, todas... tem o Zezinho... É em lote também. Em lote também, né? A parte de lote, o que a gente tinha conversado, eu abri a tarefa para quando for o mesmo cliente, ele vai agrupar e mandar tudo em um só, e quando for vários clientes, ele vai enviar um para cada um. Ok, legal, entendi. Beleza. Opa, Matheus. Oi. A minha dúvida é parecida, mas é um caso específico. Quando o cliente, por acaso, não tem o telefone no cadastro, qual o comportamento que ele tem na hora de enviar? Ele vai avisar que o cadastro está incompleto. Ele só avisa mesmo, né? Isso, aí o cliente vai poder digitar aqui, ele vai tentar enviar, aí da mesma forma que está esse erro aqui, ele vai avisar o cadastro do cliente está incompleto, né? Ele não localizou o celular no contato principal, mas ele não fecha a tela, ele vai manter aqui a mensagem, o cliente pode ir lá e mudar e depois voltar aqui. Ô, Matheus, desculpa, pode continuar a sua pergunta. Perdão, você acha que futuramente, se por acaso o cliente não tiver um número, na hora de enviar ele pode avisar e já dar uma opção de digitar o número na hora? Para enviar ali? Se a gente for colocar aqui um campo, alguma coisa que já pode digitar o celular, né, igual sugeriram antes, acho que aí já resolveria, né? Já resolveria, fechou. Porque ele vai vir em branco e a hora que você enviar, ele vai falar, não tem telefone para enviar, digite o telefone, né? Perfeito, também acho igual melhor opção. os e-mails hoje, eu acho. Que a gente tem agora, lá... uma outra coisa, Matheus, que eu ia falar, tipo assim, se esse boleto tiver já registrado, linha digitável, a gente não... Ou tem duas situações aqui. Se o cara emite boleto pelo sistema, a gente consegue fazer o registro do boleto antes de fazer a cobrança? Porque a gente poderia mandar o código de barra aqui, não poderia? A linha digitável, né? Eu acho que poderia, sim. Pode ser até outra variável, qualquer coisa. Sim, teria que colocar como variável ali também. Mas é porque o fluxo de registro é feito antes, geralmente, né? Qualquer coisa... Registra antes de enviar? Pode ser. Registra, sim. Pode falar, né? Então, porque se a gente pode fazer um envio de uma cobrança que não seja boleto e um envio de uma cobrança que seja boleto.
Se for uma com boleto, a gente pode fazer uma verificação, né? Se tiver o boleto, ele aparece essa opção de variável, senão ele nem preenche, entendeu? Porque ele não vai ter informação. Entendi o que você quer dizer. Pode ser. Porque Ou a gente faz o registro. Não, tá bom. Se ele tem um fluxo de registro separado, não tem problema. Beleza, pode ser. Beleza. Se houver. Obrigado. Acho. Muito obrigado. Ô, Matheus. Oi. E o número de envio, ele é um número aleatório? É um número do próprio serviço? Como que funciona? Não tem nada a ver com o número do cliente, não. O número da gente, você fala que vai pro... Isso, vai ser um número, como se fosse um número aleatório daqui do serviço da software mesmo. Mais ou menos. Ele é um númerozinho... Quando o cliente receber lá... Deixa eu ver se eu tenho um dos aqui que eu tava testando. Acho que eu acabei removendo. Nós na realidade, nós não temos o serviço de envio de SMS, né? As várias tentativas que nós tentamos fazer por nós mesmos, nós sofremos spam, a própria operadora bloqueia os nossos números. Sim. Então esse serviço é tipo um Zenvia da vida, eu não lembro quem que a gente contratou. Isso, é Zenvia. Mas é Zenvia, né? Então, é um serviço específico e ele tem, geralmente, aqueles números até menores, né? Não é um número... Sim, aqueles com 4 numerações. Eu tava vendo né? que ele tem, acho que 5 dígitos vai ser o número que ele vai receber. A mensagem aí é um número, geralmente... Se for, tipo, mensagem seguida, vai ser o mesmo, mas eu acho que se passar, tipo, um dia, um tempinho, eu acho que ele vai acabar mudando também. Tipo, esses números eu acredito que nunca é o mesmo número, ele sempre muda para que não caia com o spam. Acho que eles Quando eu estava testando aqui pro meu número mesmo, como estava tudo no mesmo dia, seguido um do outro, né? Eu recebi todos do mesmo número, né? Do mesmo remetente. Mas aí eu acho que depois ele vai acabar... Ele pode mudar. Pode mudar, pode. Uma coisa que eu queria também, Matheus, é que assim, essa mensagem aqui a gente consegue salvar ela depois que eu mudar, né? Por cliente. Deixar ela padrão para o cliente? Isso, para esse cliente específico. Não. Na verdade ele muda e envia só. Se ele precisar mandar para outro cliente a mesma mensagem, ele tem que copiar e colar. Ela não persiste aí. A mensagem padrão vamos fazer essa. Persistir? Porque assim, o nome do cliente não importa tanto, talvez, sabe? E talvez a gente teria que truncar. Esse número do cliente, ele é truncável ou não? Como Sim. Assim? Porque assim... colocou como regra de negócio lá, por exemplo. Se essas variáveis passarem o número de caracteres lá, ele trunca, entendeu? Sim, porque senão vai truncar o fim da mensagem, entendeu? O cliente tem 100 caracteres no nome, 160, ali já tem 50, aí já não, o final da mensagem vai ser cortada, né? Mas geralmente... uma validação já para ver isso. Se ele preencher aqui e tentar enviar, né, passados da quantidade de caracteres, depois que ele fizer aí a substituição, ele vai avisar também, vai mostrar o que aconteceu. Entendi. Não, o que eu ia te falar também era a questão de persistir, porque assim, o nome da pessoa que está recebendo não importa tanto, importa tipo assim, olha, aqui é da Software, você tem uma conta vencida no valor de tanto e aqui está o código de barra. Geralmente a gente manda mensagem assim, entendeu? E como é sempre o nome da própria empresa que está enviando, se a gente já fizer... É legal essas informações que são substituídas aí em tempo de execução aí, né? Com o caractere do cliente, mas seria legal persistir essa mensagem personalizada também, entendeu? Beleza. Qualquer coisa, essa mensagem que está padrão aqui, que é tipo um placeholderzinho, né? A gente pode tentar fazer ele ser modificável também pelo cliente. Da maneira que eu fiz aqui, ele já é tipo meio... Ele não muda, mas daria para fazer ele ser modificável. Porque ele não muda hoje? Você consegue digitar aí? Não, eu consigo. Eu falo, essa mensagem que está aqui, olá, nome cliente, isso daqui é um placeholder só, que eu uso ele tipo uma base se o cliente não digitar nada. Se ele digitar, sim. Só que ele não vai mudar esse placeholder lá na minha classe. Isso, então, mas aí vamos fazer persistir algum local do cliente, pode ser? Sim, a gente pode fazer uma configuração, alguma coisa. Pode ser, porque aí a primeira vez que ele digitar enviar, guarda. A próxima vez vai ficar aquele texto. Pode ser. Beleza, eu prefiro, porque é o que eu te falei, geralmente a gente escreve assim, olá, aqui é da Software, vimos que você está com o título em aberto, na data tal, segue o código de barra. Pronto.
Beleza. Aí já fica mais customizado pro cliente também, né? Cada um vai usar de um jeito também. Isso, perfeito. É. Tá bom. Mais alguma coisa, pessoal? É isso. Obrigado, Matheus. Obrigado, eu. Obrigada, Matheus. Acha? Paulo? Oi, bom dia, pessoal. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Aqui. Se estiver conseguindo ver aí, vocês só me dão um ok. Beleza. As tarefas que eu tenho para apresentar aqui nessa sprint, a primeira é uma configuração adicional nova que foi adicionada aqui, que é referente ao código interno do produto, ao código interno da venda, que agora ele pode ser o manual, que é como já funcionava antes, e também tem com base no último registro. Então, aqui ao lado ele tem uma instrução de como que funciona cada tipo. Então, se eu trocar aqui para o manual, ele vai ter ali o tipo, e se eu trocar aqui com base no último registro, ele vai estar explicando como que funciona. O manual é como já funcionava antes, e aqui com base no último registro, ele vai utilizar o último registro para dar sequência no próximo código, tá? Só uma observação aqui também, nessa tela aqui de configurações eu fiz algumas mudanças para não ficar muito extenso, vai incrementando a configuração, incrementando, acaba que fica muito extenso. Então eu deixei ela um pouco mais compacta, ela está um pouquinho diferente aqui agora. Então ela está com o select itens aqui, ao invés de ser uma lista de seleção aqui. Então vou salvar a configuração aqui. E aqui no pedido. Esse código ele é gerado no momento que você carrega essa tela. Então se eu vir aqui, ele já vai ter gerado o código automático. O do último pedido foi o 98, então esse aqui vai ser o 99. E aqui também tem uma explicação, a mesma que tem lá na configuração, como que esse código está sendo gerado. E ele sempre tem que ser um número para ele poder dar sequência no próximo registro. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, pedido 99, o próximo pedido de venda ele não vai conseguir estar gerando esse código. Então, ele tem que dar a sequência aqui, manter o padrão do sistema. Então, se eu gerar aqui um pedido... Ele gerou o 99. Se eu gerar um novo pedido aqui, vai ser o 100. E o manual é como funcionava antes mesmo. Ele não vai gerar nada, ele vai deixar o campo livre e vai funcionar conforme funcionava antes. Uma outra configuração adicional também que foi adicionada aqui, na verdade não foi adicionada, ela foi utilizada em outros lugares, é a parte aqui de numeração automática do código de referência do produto. Então, aqui no produto tem o código de referência, ele é gerado automático quando essa configuração aqui ela está habilitada. Então ela está habilitada aqui já. Então se eu gerar um produto aqui, ele gera essa numeração aqui de forma automática. Da mesma forma da venda lá, ele gera quando você carrega a tela. Só que ele não estava funcionando para você duplicar um produto. Então quando eu duplicava um produto aqui, ele não estava utilizando aquela configuração. Então agora quando eu duplico, ele utiliza a configuração e gera o código de referência automático se a configuração estiver habilitada. Isso também foi implementado aqui na nota de entrada. Então, se eu importar um XML aqui, qual que é a nota? Essa aqui. De um produto, ele vai gerar esse código de referência lá automático, se a configuração estiver habilitada, só que tem algumas regras aqui. Basicamente, ele só vai fazer essa alteração, deixa eu abrir aqui. Ele só vai fazer essa alteração se o produto ele não tiver um código. Se ele tiver, como por exemplo esse aqui, ele tem um código aqui, ele não vai fazer essa alteração, ele não vai alterar em nada o código. Caso o produto não tenha, ou seja, o campo aqui estiver vazio, aí sim ele vai utilizar a configuração. Tanto para produtos novos, né, ele sempre vai gerar, quanto para produtos já existentes para atualizar o código de referência. Então deixa eu só dar um F5 aqui. Aqui eu removi lá o código dele. Se eu importar aqui, ele vai ter atualizado o cadastro do produto.
e vai ter gerado um novo código aqui para ele. Uma outra tarefa que foi feita aqui nessa sprint. Oi. Tá na tela de produtos agora. Você está conseguindo ver a tela de produtos aqui? Ah, beleza, então. Tá. Deixa eu inativar esse item aqui para não ficar confuso. Tá, uma outra configuração não, uma outra melhoria que foi adicionada aqui. Travou de novo? Beleza. Uma melhoria que foi implementada aqui também foi na hora de importar a planilha de produtos. O cliente precisava que atualizasse mais informações e que ficasse mais fácil também para ele fazer a importação. Então, a primeira mudança que foi feita aqui, na verdade, foi na hora de exportar a relação de produtos em Excel, para que a importação pudesse ficar mais fácil também. Então, aqui nessa relação de produtos aqui, foi adicionado mais campos e foram feitas algumas melhorias também. Deixa eu ver aqui. Essa aqui, só fechar para garantir. Vocês conseguem ver a planilha aqui? Tá. Então foi adicionado mais campos aqui. Então tem os campos novos que ele precisava também aqui em relação ao venda garçom, e foi adicionado já também o do venda touch. Tá aqui. E a coluna aqui do cabeçalho, ela vem com o nome do campo que está no GA. Isso aqui a gente vai utilizar mais para frente na hora de fazer a importação. Então foram feitas algumas melhorias também em conjunto aqui na parte de exportação desse relatório aqui de Excel dos produtos. E aí, na importação, você pode usar essa mesma planilha de exportação. Antes, quando você exportava essa planilha aqui do GA, aqui, você exportava essa aqui e tentava importar ela no GA, ele não funcionava, por conta que o GA estava gerando com um content type lá errado, na hora de importar não funcionava. Então foi ajustado isso também, então agora você consegue, mesmo que você exporta, você consegue importar também. Então se eu tentar importar aqui uma planilha, eu tenho uma planilha aqui de teste, que é essa aqui, que só tem aqueles produtos modelo, eu consigo estar atualizando essas informações. Foi feita aqui também uma melhoria, então nessa planilha que a gente exporta, o nome dela é o mesmo nome do campo do GEL, eu consigo estar fazendo um vínculo já direto aqui, caso o nome seja igual. Então, se ele usar o padrão do sistema utilizando pela nossa planilha de exportação, ele sempre não vai ter que selecionar campo nenhum, eles já vão vir todos selecionados aqui. Então, caso um campo não seja atualizável aqui, né, gerenciável, ele vai aqui com ignorar padrão. O campo aqui também ele é um campo de busca agora, então caso seja algum campo diferente, ele consegue estar buscando aqui, para ficar mais prático. Ele consegue estar fazendo a atualização aqui. Aqui no caso aqui eu não mudei nada, deixa eu mudar alguma coisa aqui. O que eu acredito que o cliente queira fazer lá é, por exemplo, lá ele quer atualizar a referência, então ele coloca aqui para utilizar as funcionalidades do Excel, né, que são bem interessantes. Eita, peraí. Então, vamos supor que ele quer atualizar os produtos que ele vende no garçom. Então, habilitei todos. Aqui não tem nenhum habilitado. Deixa eu só importar a planilha novamente. Tá aqui, não preciso selecionar nenhum campo, por conta que eu estou usando a mesma planilha de exportação, então ele já vem todos vinculados aqui. Quando eu realizar a importação, na minha planilha está sem valor, peraí. O valor de venda está R$1. Será que eu importei a planilha correta? Tá, produtos. Aqui. Então tá aqui. Importar novamente. Agora ele atualizou essas informações. Travou de novo. Deu certo?
Bom, então atualizei os produtos, ele alterou as informações que estavam na planilha para os produtos novos e os produtos está habilitado aqui. E tem essas configurações novas, tudo que está aqui agora na listagem é possível de fazer alteração, né? Exceto o código de barras quando você está atualizando. Ele não altera o código de barras. Alguém ficou com alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Beleza, Paulo. Obrigado. Obrigada. Sabrina? Bom dia, eu vou compartilhar aqui minha tela. Estão vendo já? Ok. A primeira tarefa que eu vou mostrar aqui, que foi feita no GA agora, seria a parte de criação do rotativo nas vendas, para fazer vendas em rotativos e fazer o recebimento depois. Então, para isso, eu fiz também algumas melhorias aqui nos filtros. Antes tinha aqui no filtrar por, tinha filtro por categoria de venda, aqui igual esses filtros. Então, para facilitar agora na consulta dos rotativos, eu separei esse filtro aqui. Então, ele pode constar rotativo e também por um cliente específico. Aí, por isso que foi separado aqui o filtro da categoria. E aqui no tipo de lançamento também foram adicionados novos filtros. Deixa eu ver aqui o que não tinha. O estoque não gerado, aqui não tinha. Nota fiscal não gerada também. O financeiro gerado e não gerado. O financeiro, os dois também não tinha. Então, só tinha basicamente o estoque e a nota fiscal aqui que foram gerados. Aqui, para ele constar aqui, então, a gente consegue constar também, além do que está nas categorias, posso constar aqui o que não foi gerado financeiro ainda, para ele poder receber depois o rotativo. Então, com isso, deixa eu remover os filtros aqui. A gente tem aqui agora a opção gerar financeiro embaixo. Então, se eu lançar uma venda aqui, por exemplo, numa categoria que não gera financeiro, eu posso selecionar elas depois e fazer o recebimento. Então, ele pode ser o recebimento de uma individual, aqui. E eu posso receber o total aqui. Ou eu posso selecionar também várias vendas. Então, aqui também tem algumas regras que foram definidas. Não vai ser possível receber aqui de contas como consumidor, que é para não acontecer o problema dele lançar muitas vendas como consumidor e depois ter muitas vendas aqui para fazer o recebimento. E também, para selecionar, eu preciso selecionar vendas apenas do mesmo cliente. Então, aqui ele vai dar um aviso também. Seleciona apenas vendas do mesmo cliente para receber. E também, se a venda não possui financeiro gerado ainda, se eu selecionar aqui só essa, por exemplo, aí ele pede para selecionar vendas que não possuem financeiro gerado. Então, aqui, por exemplo, eu vou receber esses dois aqui da Softem. Eles estão em rotativo, não foi gerado financeiro ainda. Aí ele vai calcular aqui o total das vendas. Por enquanto, só tem como a gente receber aqui o total das que eu selecionei, eu não consigo receber parcial ainda. E aqui as parcelas ele vai fazer o rateio para essas vendas. Então, por exemplo, aqui se eu tiver 4 parcelas, aí aqui segue o mesmo fluxo lá das parcelas que tem para gerar o financeiro na venda. E também foi adicionada aqui a parte da frequência, igual tem lá nas contas a receber e nas contas a pagar. O que eu posso colocar? Muito bom. Diário, semanal. O saque que ele faz, ele cria para cada conta receber múltiplos pedidos. A gente chegou a fazer isso? Ou ele vai criar, eu separei, no caso, por exemplo, vai sobrar 20 reais de uma parcela aqui. Uhum. Aí ele vai dividir 2 parcelas no dia 1º, vai criar 2 no dia 1º e lançar uma para cada pedido. Então o ID do pedido vai ficar vinculado no financeiro. Ok, mas aí então essa parcela de 40 reais não vai existir, vai existir 2 parcelas de 20. 2 de 20. Nossa, e se for boleto isso, gente? Tá certo isso?
Se eu não me engano, eu não lembro, eu tinha visto com o Gustavo como que era feito no Cien. Era assim, né, Gustavo? Na realidade, o CIEM é meio complexo, porque na teoria, quando você recebe. É que assim, quando você recebe um rotativo, se você receber em dinheiro, tudo bem. Você vai fazer 3, 4 lançamentos no caixa, não tem problema nenhum. Se você for receber com outro boleto, aí entra naquela forma avançada do CIEM, sabe? E aí ele faz um pagamento no caixa, faz um estorno e gera um boleto. Isso é bem complexo até. Sim. Eu tinha visto também porque ele fica vinculado. Desculpa, Gui. Nós tínhamos discutido alguma alternativa antes de fazer N para N, sabe? Vários pedidos para uma conta receber ou várias contas receber para vários pedidos. Eu tinha visto com a Dani que antes era para criar uma tabela mesmo para vincular os pedidos N para N, né, com a receita. Só que aqui, quando a gente gera o financeiro do pedido, ele fica aqui dentro. Aí ia ficar aqui, por exemplo, o pedido é de 90 centavos. Isso, a parcela ia ficar diferente e os relatórios também. 50, Isso. A gente conversou e depois, como o pagamento parcial não funciona ainda, a gente fez dessa forma mais simples por enquanto e depois a gente vai ter que rever tanto o haver quanto a parte de pagamento parcial, porque senão as parcelas do pedido, se tiver vários recebimentos em um único pedido, não batem com a venda, né? Não entendi. Eu entendi. É bem complexo isso mesmo. O maior problema era as parcelas que ficam aqui dentro da venda mesmo. Entendi. Tá bom. Não, mantém assim, depois a gente pensa melhor, então. Ok. Então deixa eu girar aqui o das 4 parcelas. Ele somou. Vou ver depois por que ele somou. Ele tá somando aqui. Eu vou ajustar depois. Então, se eu selecionar aqui as duas, por exemplo, eu vou girar aqui as 4 parcelas. E aqui também tem a opção da gente trocar para outra categoria de venda. Então, eu girei esse antes como rotativo. Aí eu posso alterar aqui para outra categoria na hora de gerar o financeiro. E também o recebimento ele vai fazer da mais antiga, da venda mais antiga, que as duas aqui foram no mesmo dia, né? Mas ele vai pegar da 63, lançar primeiro nelas e depois lançar na 64. Então aqui na 63 ficou, ele pegou primeiro dia 29 do 11, então 40, duas parcelas de 40, e a do dia 29 do 1, que era os R$40, ele dividiu aqui, colocou o restante que faltava, e o restante dessa parcela ficou para a próxima venda. Aqui 29 do 1 também. E aqui 28 do 2. Aí, se a gente visualizar o financeiro também dessas parcelas, foram aqui as de 40. Eu separei aqui dessa forma. Então, parcela 1 de 4, 2 de 4, as duas de 3. Aí depois tem que ver, então, como que a gente vai fazer quando dividir. E a outra 4 de 4 no financeiro. Então, aqui a parte do rotativo ficou dessa forma. Aí, se a gente estornar também, tinha essa questão também do estorno, né? Que se a gente fosse fazer ele vincular no pedido, quando fosse estornar, teria que ver de qual deles vai estornar. Aí o certo era estornar de todos juntos, né? Todos os que têm vínculo. Então, foi gerado aqui dessa forma, por enquanto. Outra tarefa aqui também foi na parte do Venda Touch, aqui no fechamento de caixa, que ele não estava contabilizando aqui o resumo das vendas por período. Então, se eu filtrasse aqui um período, ele estava vindo todos com o saldo zerado. Aí eu fiz esse ajuste também. No frente de caixa ele já estava funcionando certinho.
Na importação do OFX também, aqui no movimento financeiro, eu fiz um ajuste para um arquivo de um cliente que ele estava importando um arquivo do C6 e a gente viu que tinha alguns espaços a mais lá no arquivo. E depois pesquisando também eu vi em alguns fóruns que outros bancos também têm alguns espaços aqui depois do header, né? Então estava dando erro para importar o arquivo. Então eu fiz a atualização da lib que a gente usa, ele vai funcionar agora para todos eles. Ele não estava nem lendo o arquivo aqui. Então ele já leu e já preencheu as informações. Outra tarefa também, que foi, não seria muito visual aqui, mas foi na parte dos produtos e dos anúncios do Marketplace. O SKU no cadastro do produto, ele tem 20 caracteres, então, e aqui no anúncio do Marketplace ele tinha sido criado com 16. Então, quando ele tentava salvar esse produto aqui com 20 caracteres, o anúncio dava erro. Aí eu fiz esse ajuste também. Então, aqui do GA seria somente isso. Alguém tem alguma pergunta referente às tarefas do GA? Que eu vou parar aqui o projeto e vou mostrar o aplicativo. Não, de boa. Só um minutinho. Eu já tinha mostrado na sprint passada, então, o aplicativo do Gerencia Express. Para quem não viu, ele vai servir para fazer vendas no GA, offline. Então, a gente vai conseguir aqui importar os clientes, produtos, igual é feito com o CIEM Android hoje, e depois fazer a exportação das vendas também. E o projeto futuramente vai servir para utilizar nas maquininhas de cartões, para ele já conseguir fazer as vendas e já fazer o recebimento no cartão também. Deixa eu só terminar aqui. Aí eu só fiz algumas telas novas, eu vou mostrar aqui rapidinho. Foi. Eu estou trabalhando aqui nessa tela agora de login, que o login vai ser por token também, igual é feito hoje com o Gerencie Log. Então ele vai ter o token lá da empresa, e ele vai conseguir vincular aqui esse token, e a ideia também depois é fazer a leitura do QR Code para ficar mais fácil. No caso, se for no celular, né? Aí, futuramente, aí, se for para a maquininha de cartão, como o token é grande, deixa eu mostrar aqui um exemplo. Aqui o token seria assim. Para ele não ter que digitar tudo na maquininha, a gente vai pensar outra forma lá de fazer o login pelo uma autenticação de 2 fatores. Ele coloca o CNPJ e depois aceita no GA, igual é feito com o contador. Mas por enquanto, como vai ser liberado só para dispositivo mobile, né, para o Android, para celulares, a gente vai fazer dessa forma com o token aqui. Essa tela não está funcionando ainda, então eu só fiz o protótipo dela. Ele está salvando o token, mas o login não está funcionando ainda. Deixa eu alterar aqui para como se ele tivesse autenticado. Aí depois ele vai entrar aqui nessa tela principal, que eu já tinha mostrado. E eu fiz aqui também a parte da sincronização, que ele já está importando os dados do serviço. Aqui a gente escolhe as opções e faz a importação. Aqui, clientes, vendedores, produtos. E falta finalizar aqui a parte da exportação também dos pedidos depois. E também fiz uma parte aqui das configurações, que falta a gente definir também quais são todas as configurações que vamos utilizar no aplicativo.
A parte de vendas também antes só tinha, eu tinha mostrado só a parte da criação aqui, não tinha listagem ainda. Então agora eu fiz, ele já está salvando as vendas, listando e fazendo a edição, que ele lista os produtos. Eu acho que eu não tinha mostrado também que eu fiz a parte das exclusões aqui. Aqui, então ele tem o xizinho agora, se ele selecionou, ele pode desmarcar para cancelar esse produto. Se eu inserir aqui também, eu consigo editar ele. E eu posso cancelar a edição. Aqui pode ver que ele mudou. Não travou não, né? Ele mudou aqui o ícone, então eu cancelo a edição do item. Aqui o mesmo tem para vendedor e cliente. Também fiz algumas validações aqui, se ele continuar em próximo, ele vai avisar para selecionar o cliente depois. Se ele não selecionar produtos também. E aqui na parte da finalização, eu terminei aqui a parte dos valores de desconto. Que ele faz o cálculo já e preenche os totais. E também já está editando a venda. E ele salva. Era essa daqui. Muito legal, tá bom. Eu acho que a parte nova que eu criei foi apenas isso. E também fiz tô fazendo aqui o filtro agora dos produtos por nome ou código de barras. E aqui também falta finalizar a paginação. Ele já está paginando, que ele faz a busca no banco de dados local. Ô, Sá, só me lembra, como é que nós estamos populando esse banco? Vamos popular, né? Seria na parte na sincronização, né? A gente importa os dados do Mas do é serviço. o mesmo do Android, é isso? Não, eu fiz um serviço externo, né? Separado, que aí o GA vai mandar os produtos para o serviço e a gente importa aqui no aplicativo. Tá, mas isso não está pronto ainda. O serviço já. Ele já está que fazendo a legal. importação aqui direto. Perfeito, entendi, tá bom. Eu fiz o serviço antes de começar o app. Aí só a parte da exportação das vendas que eu preciso fazer tanto no aplicativo quanto no serviço. Tá, aí muito só legal. falta isso. Muito bom. E aqui, a partir do momento que eu importei, aí essa consulta é feita local. Então, mesmo que não tiver internet ou o serviço estiver fora, ele vai constar aqui do banco de dados local do aparelho. Sim, ele carrega local, tá certo. Isso. Sim, a gente tinha colocado para fazer a consulta local, a gente já tinha conversado sobre ele não vai mandar a venda para o GA na hora, né, que é lançado, ele tem que mandar os dados de volta, mas a gente conhece os nossos clientes, acho que muita gente não tem rede separada quando ela está num lugar de venda. Restaurante, por exemplo, os clientes acabam usando a mesma rede do que quem está lançando o pedido, né? Sim. Então, eu acho que local acaba sendo melhor também, por causa disso. Não, é melhor, tá certo. Às vezes o Wi-Fi é lento, esse tipo de coisa, não, é melhor. Não, eu não lembrava mais da questão do serviço que a gente tinha discutido no passado, de usar o mesmo, depois, aí agora eu lembrei também. Eu acho que alguém no Note Sprint do suporte tinha perguntado também se ele ia mandar as vendas pro GA na hora. Aí eu não lembro se eu tinha comentado isso também. Entendi. Eu acho que a gente comentou depois, né, no futuro, dá para fazer igual foi feito no Android, cada venda que é finalizada chama a rotina, não é? Sim. Sim, a gente comentou também, lembrei. Né? Pode colocar também até de tempos em tempos, né, para ele fazer uma exportação aqui. Sim. Para o programa chamar automático é meio estranho. Dá para a gente fazer a sincronização manual e de cada venda sincronizar ela mesma, entendeu? Chega no final, ela se exporta, sobe para a tua API e beleza. Aí o GA depois vê isso, ou a gente faz webhook. Sim. Quando ele exportar aqui, eu fiz para ele salvar lá no serviço, né? Então o GA vai ter que importar depois de novo. Isso, perfeito. Ou a gente faz o teu serviço conectar na base do GA e a gente discute. Beleza. Ok. Bom, eu acho que daqui da parte
as partes novas que eu fiz no aplicativo foi só isso. Aí depois eu vou arrumar esses botões, não vão ficar assim. Vou fazer igual os botõezinhos do GA, né? Os quadradinhos. Página 1, 2, 3, para ir passando. Legal. E é isso. Alguma dúvida? Sara, Sabrina, Sim. bom dia. Ali, aquele xizinho que você mostrou é para excluir o item de dentro da venda? Esse daqui? Não, o de dentro, você entrou dentro do item e mostrou um xizinho que você pode editar o item ou excluir o item. É excluir o item da venda? Esse. Ah, aqui embaixo. Isso, esse daí, esse aqui mesmo. Esse xizinho que você Isso. mostrou em cima. Não, o Ah, em xizinho é cima. para você limpar o produto selecionado, não é? Isso, é para limpar. Eu selecionei aqui Outro produto, pega outra esse coisa. novo, Isso, o combo. combo. Beleza. Aí eu desmarco aqui, ele limpa a seleção. Ah, tá. Eu achei que era para tirar ele, depois que eu coloquei ele dentro do pedido, tem como eu tirar ele daqui de baixo? Tem, Aí moço. seria aqui, eu marco ele, aí tem a opção de editar ou excluir. Ah, tá. Aí embaixo mesmo, entendi. Isso, Obrigado, aí viu? exclui aqui. Ô, Sá, eu consigo. Clica para editar o temaki ali. Edita ele. Tá, agora se eu excluir o produto, ele não vai inserir, né? Porque. Aquele campo é inserir? É Aí excluir? excluir aqui, Não, não, não. Volta lá. Não, não, não. deixa Insere eu de voltar novo. vendo. Isso. Aí, coloca para editar um. Uhum. Aí eu consigo limpar o produto, né? Ah, sim, é limpar a edição aqui. É isso, limpar a edição, perfeito. Mas aí, se eu inserir. Bom, eu não consigo mais inserir ele agora, né? Agora não, ele vai pedir para Tá, selecionar. agora se eu escolher outro produto, eu edito o produto que eu estava editando? Aqui? Se eu trocar o produto. E escolhe combo, outra Tirar a coisa dúvida? aí. Deixa eu pôr outra coisa. Espera só um pouquinho, só, David. Ah, ele ele tá insere inserindo. outro. Não, mas era para ele editar mesmo. Tá errado. Então, eu consigo inserir duas vezes o mesmo produto? Consegue. Tô tentando bugar teu sistema. Dá para inserir 2 vezes. Ah, tá. Agora, se eu editar um e eu edito um ou o outro? Vamos ver como é que. Ele Ele edita pega pelo se eu ID. editar o preço, por exemplo, Isso. ele edita esse. É que ele Ah, tem o ID, né? Ele local aqui, ele vai editar pelo ID. isso. Entendi. Mas Mas a aquela hora que alteração nós aqui já faz trocamos do o mesmo. produto, ele trocou o ID, né? Ele zerou o ID a hora que você limpou o produto. É que eu acho que ele tá setando um produto inteiro de novo. Entendi. Não, tá bom, beleza. Mas eu vou ajustar. O certo seria editar, né? Ah, não sei, Ou trocar não o deixar produto escolher o produto de novo, ou não né? deixar trocar o produto, Eu Só não deixaria trocar. trocar o produto, ele exclui, porque você deixa, quanto mais coisa você deixa o usuário fazer, mais confusão ele faz. Aham. Ah, porque o sistema Entendo. trocou produto. É que sumiu o outro, no caso, né? Ele vai falar. É. Pode ser. Eu já coloquei o ícone aqui diferente, mas também não sei se dá pra ver muita diferença. Ainda mais. Bem próximo, né? O que é aquele? Esse é um Um é o X, X, o outro é o quê? é um lapisinho com um X. Daqui eu não consegui muito. Não dá Entendi. pra ver muito. É um lápis riscado. Entendi. Isso. Entendi. Mas eu vou ver depois, eu vou bloquear então. Qualquer coisa eu coloco aqui que tá editando Isso. com uma coisa diferente. Perfeito. Ok. Mais alguém tem alguma pergunta? Bom dia. Eu tenho Bom dia. uma dúvida na questão da sincronização. Quando você faz a importação dos dados do GA, ele já vai vir por padrão a foto do produto, sempre? Ou isso é opcional? Ele vai vir a foto se ele subiu no serviço também. Por padrão ele já vem. Ah, então se tiver lá cadastrada a foto, sempre vai vir. Isso, nesse daqui, ó. Na realidade ele vem Ele a já tá com a foto, foto lá. ele vem o link da foto nessa. Ele vai buscar na internet na hora, né? Eu tô mandando em base 64. Ah, você por tá enquanto, mandando? mas eu não sei se a gente. Não, se for pensar na questão de tá sem internet, é melhor mesmo, tá certo. Sim. Pelo menos porque uma às vezes vai usar foto, né? offline, né? Sim. Uhum. Uma foto Então, só, não precisa tranquilo. mandar todas, né?
Aqui ele vai aparecer a foto também, que eu mudei. Devo ter mudado a descrição lá quando eu coloquei no banco. Aí o nome é outro. Mas ele vai aparecer a foto aqui também. Tranquilo, então. Obrigado, Sá. Por nada. Aí no caso lá no GA, depois a gente faz pra ele escolher se quer mandar as fotos ou não também. Igual Não sei no se precisa Cienge. limitar, até que não é ruim não, é interessante mandar, viu? Principalmente pensando na parte de restaurante, mas de loja de roupa, né? É melhor a pessoa ver qual produto que ela tá vendendo, né? Melhor. E não pesa não, né? Ou pesa muito? Muitas Muito fotos? pouco. Não. Aí para mandar, para a gente estar tratando de um Android, para a questão de tamanho de dados, para não ficar movimentando muita coisa, a gente pode reduzir a foto para poucos pixels e disparar aqui. Porque você viu, os ícones que usa, o maior é esse da edição do produto, esse quadradinho, né? Sabe? Sim. O maior é esse aqui. Mas Esse pode aí. ser pequenininho. O que é? 200 por 200? Não sei. Deve ser 150 por 150. Assim. 150, mais ou menos. 200. Então. Dá para a gente compactar antes, porque às vezes o cara tem lá 500 por 500, 1000 por 1000, o pessoal tá subindo algumas coisas grandes. Tipo o Mercado Livre, ele pede que seja 1000 por 1000, entendeu? Então, antes da gente exportar para o Android, a gente pode passar numa rotina, antes de transformar em Base 64, passa numa rotina, joga ele de 150 para 150 e passa para Base 64. Então, vai vir aqui poucos bytes, entendeu? Não é uma coisa que pesa muito. Agora, se você mandar 1000 por 1000 aqui, 3.000 produtos com imagem de 1000 por 1000, vai ficar pesado. É nisso que eu tinha pensado. Mas dá pra fazer essa rotina mesmo. Fica legal. Sim. Alguém mais tem alguma pergunta? Obrigada, Sá. Por nada. Adriano? Bom dia, estão me escutando? Eu vou abrir aqui a compartilhamento. Tá aparecendo na tela para vocês? Tá. Sim. A tarefa que eu tenho para mostrar hoje na verdade foram 3 tarefas, mas tudo relacionado à parte da etiqueta. Foram algumas alteraçõezinhas, algumas coisinhas que eu fiz aqui. No restante da sprint estou trabalhando na parte da exclusão da empresa, então isso pegou bastante tempo da sprint minha, então eu vou mostrar essa parte da etiqueta que eu fiz. O primeiro ponto... Adriano, só a parte da exclusão é o serviço para limpar a base de dados, é isso? Isso. Fazendo essa parte de limpeza de banco de dados que a gente está... Foi bastante estudo, a gente estava com bastante tempo na parte de... É bem complexo, né? Só para explicar rapidão, a parte de infraestrutura, né? Vai ficar escondido embaixo da terra, vamos falar assim, quase ninguém vai ver, mas conforme o banco de dados vai crescendo, a gente vai criando tabela, uma empresa cria o produto, faz a venda, tem o recebimento da venda, então para a gente excluir aquele produto, a gente tem que excluir o recebimento da venda, para excluir a venda, para excluir o produto, entendeu? Então, e aí, se a gente não fizer essa limpeza das empresas mortas e essa manutenção do serviço, a base de dados vai ficar insustentável daqui a uns tempos, né? Sim. Então, mas logo antes de eu começar a fazer ela, eu fiz essa tarefa aqui da parte da etiqueta, que foi o quê? A primeira foi bem simples, foi simplesmente pediram para ter o EAN 14 além do EAN 13, que o EAN 13 já tinha, e pediram para colocar o EAN 14, só que o EAN 14 é a mesma coisa do ITF 14, então a gente já tinha, na verdade, no sistema, então eu só mudei a nomenclatura aqui para ficar mais visível para as pessoas entenderem que é a mesma coisa. Tá? Que é o formato é o mesmo. É a mesma coisa, tá. É a mesma coisa, só nomenclatura diferente. Outra coisa que pediram também que eu adicionei, os campos que você pode adicionar na etiqueta para poder fazer a impressão, eu adicionei mais um que é a unidade de medida. Agora você pode colocar na etiqueta também, só marcar ou desmarcar, depende se você quer exibir ou não aquela, além das outras que já existia. Tá? E eu fiz também uma coisa que os clientes pediram, que vai ser bastante útil para principalmente quem está na hora que você estiver montando sua etiqueta, desenhando ela, vamos dizer assim, que é a parte da pré-visualização. Antigamente, quando você para gerar uma etiqueta, você simplesmente fazia ela, montava e tinha que gerar. Você tinha que baixar o PDF, olhar o PDF para ver como que ela tinha ficado. Às vezes a margem não ficou legal, o tamanho não ficou legal, você tinha que vir editar de novo algumas configurações que você fez no seu modelo e gerar de novo o PDF. Então, na hora que você está montando, era um pouco cansativo o processo.
Agora eu mudei, agora a gente tem uma pré-visualização, vou só mostrar como ficou. Você tem um botão de pré-visualizar, ele agora abre uma diálogo na tela, dá para ver, né? Ficou muito bom, Isso. ficou legal. Então, vai ser a mesma coisa você gerar, só que a vantagem é que agora ele não salva, não gera arquivo, fica mais fácil para você ter menos uma ideia de como tá ficando sua etiqueta, principalmente na hora de editar, porque às vezes você não tem um tamanho, não tem alguma informação, você pode voltar lá para poder editar alguma informação que você queira, por exemplo. Vou até mostrar lá a unidade de medida, tá vendo? Tá aqui, vou colocar o nome fantasia e vou tirar por razão, e vou tirar o preço do item. Vamos voltar lá. Deixar uma só pra gente poder ver. Aí, ó. Já mudou o texto aqui, o nome do produto tá aqui e a unidade de medida tá aqui embaixo, conforme tá cadastrado. Então fica mais fácil pro cliente ficar, na hora que ele estiver montando a etiqueta dele, ele ficar visualizando como ela vai ficar mesmo. Legal, perfeito. E acho que foi essas daqui que eu fiz nessa sprint. Beleza. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Não, só que essa porcaria, assim, acontece a mesma coisa com o que nós estávamos falando agora há pouco do SMS lá. O tamanho dos nomes das empresas, né? Grande. O que a gente podia fazer nesse sentido? Limitar a 2 linhas? Vale a pena, não vale a pena? Porque para o cliente usar o nome reduzido em todo lugar por conta da etiqueta é ruim, né? Porque já vai sair na nota lá, lab4dev.t.l, vai ficar ruim, né? Sim. O que vocês acham? Tem alguma opção melhor? Olha, eu não sei, talvez o pessoal do suporte que o cliente, como que os clientes costumam trabalhar geralmente, eles mandam o nome completo? Como a gente limitar de alguma forma isso lá na tela, em caracteres, em linhas, não sei. Então, porque é difícil a gente querer limitar, porque a gente pode cortar uma parte do texto que a gente não queria cortar, né? Não, não, eu entendi, tá certo, então, ele já tem 2 formas já que ele pode preencher o nome dele, né? Mas mesmo assim, as 2 podem ser grandes, porque ele pode ter tanta razão social como o nome fantasia. É isso que eu tô falando. Não, isso eu entendi, mas é isso que eu quis dizer também, porque, tipo assim, você não vai, vamos supor que ele use a razão social, ou nome fantasia, tanto faz. Mas, tipo assim, você vai tirar a nota, na nota cabe. Na etiqueta, especificamente, às vezes é um nome muito grande, porque a etiqueta é muito pequena, né? Na realidade. Pra gente criar alguma coisa. Ou, pode falar. Então, volta lá no modelo de novo, Adriano. Não tem uma config para limitar a quantidade de linhas do produto? Do nome do produto já? Então aí faria a mesma config para as outras informações que ele exibe. Pode ser, sabe? Pode ser. Ou pega essa mesma configuração e deixa para tudo. Linhas por string ali, né? Porque aqui ele tem a opção tanto de reduzir o tamanho de fonte, mas tem etiquetas muito pequenas também. E tenho certeza que o cliente vai querer colocar o nome inteiro da empresa dentro da etiqueta. E não importa, vai colocar uma fonte 5 lá, ninguém enxerga nada, né? Não tem condições, né? Não sei se teve essa demanda até hoje, ou se é eu que estou inventando, mas tem coisa que é complicada. Sim. Bom, vocês pensam aí, depois que tiver essa demanda, a gente pensa uma forma de fazer. Sim. Né? Tá bom. Conversar ou limita. Conversar ver os clientes que estão emitindo etiqueta, se eles têm algum problema com isso também. Tanto o tamanho de produto também costuma ser BO, né? Porque tem cliente que tem produto que vestido, azul, lá, tamanho, aí fica gigante. Acho que o mesmo problema que vai ter com o nome da empresa vai ter com o tamanho do produto também. Sim. Não, perfeito. Então tá, beleza, gente. Mais alguma dúvida? Bom, beleza, então. Obrigada, Adriano. Pessoal, a gente encerra aqui por hoje, então. Obrigada a todos pela presença. Tenham todos uma ótima sexta.